Na sessão dessa quarta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal negaram os recursos de mais 4 condenados na ação penal 470. Foram julgados os recursos de 3 ex-funcionários do Banco Rural, todos rejeitados pela Corte. Foi o caso da ex-presidente do banco, Cátia Rabelo, condenada a 16 anos e 8 meses de prisão por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta. A defesa alegou que houve várias contradições durante o julgamento da ação penal e pediu a diminuição da pena. Mas todos os ministros negaram o pedido. O ex-diretor do banco, José Roberto Salgado, e o ex-vice-presidente, Vinícius Samarani, apresentaram as mesmas alegações de Cátia Rabelo e também tiveram os pedidos negados. No início da sessão, os ministros analisaram os recursos do bispo Rodrigues, que foi condenado a 6 anos e 3 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A defesa do condenado queria que a pena aplicada pelo crime de corrupção passiva fosse baseada no Código Penal, com a redação que vigorou até novembro de 2003, que é mais branda. O ministro Joaquim Barbosa já tinha votado pela rejeição dos embargos. Para o ministro revisor Ricardo Lewandowski, o ex-deputado deve ter a pena calculada conforme a lei em vigor antes do novo dispositivo de 2003, já que a solicitação da vantagem para o apoio político teria acontecido em 2002. O embargante afirmou em seu depoimento, entre aspas, que foi convocado pelo presidente nacional do Partido Liberal, senhor Valdemar da Costa Neto, a participar de uma reunião na sede nacional do Partido dos Trabalhadores em São Paulo. E grifo, para tratar de assuntos relativos ao apoio do Partido Liberal do Rio de Janeiro ao Partido dos Trabalhadores no segundo turno, que ocorreu, como nós sabemos, em outubro de 2002. Foi nesse momento que o delito de corrupção passiva se consumou, ou seja, com a aceitação por parte do embargante de futura vantagem indevida em troca de apoio político. Os ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli entenderam da mesma forma e acompanharam o voto do revisor. Os 3 foram vencidos pela maioria que seguiu o voto do presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, que rejeitou os recursos do condenado e manteve as penas aplicadas no julgamento da ação penal 470. Se nós abríssemos exceção para esse caso, nós teríamos que renovar o julgamento de todo o processo. E cada um poderia, eventualmente, ter opiniões diferentes. Se não se prova que o réu solicitou propina, mas se prova o recebimento da propina, como o recebimento da propina seria mero exaurimento, isto representaria um pós-fato impunível. Um indiferente penal, é como se nós estivéssemos assentado no acórdão que receber propina não é crime porque não se comprovou o ato antecedente de solicitar, que é pressuposto, conforme destacou o ministro Teori Zavascki. Os fatos apresentados na denúncia e as provas do Ministério Público Federal pesaram na decisão dos ministros. O Ministério Público delimitou de modo muito preciso o âmbito material dessa mesma acusação penal. Se confirmado o primeiro recebimento da vantagem indevida, o embargante teria direito a uma pena menor. Cuida-se, a meu ver, de argumento evidentemente incabível, que se baseia em mera hipótese, não confirmada nos autos e, inclusive, negada pelo próprio embargante no curso da ação penal, já que ele admitiu ter recebido os recursos somente em dezembro de 2003. O julgamento dos embargos continua hoje, por isso a gente recebe aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele Reis. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação mais uma vez. Boa tarde. A gente viu que a análise, né, do recurso do ex-deputado Carlos Alberto Rodrigues Pinto, o bispo Rodrigues, foi mais demorado. Por quê? Fred, tudo aconteceu em torno, essa demora no que diz respeito à conclusão do julgamento dos embargos de declaração, girou em torno da fixação da pena para o crime de corrupção passiva. A questão aí exatamente era saber quando teria sido consumado esse ilícito penal. A defesa argumentava que essa consumação teria ocorrido em 2002, mas a posição que prevaleceu na Suprema Corte, que foi concluída ontem,
os ministros, foi uma votação por maioria, por 8 votos a 3, eles entenderam que a consumação desse ilícito penal teria se dado com o recebimento da propina, e isso se deu em 2003, quando já estava em vigor uma lei que acabou por apenar de uma forma mais severa o crime de corrupção passiva. E esse foi o entendimento do presidente, o ministro Joaquim Barbosa. Exatamente. Foram 8 a 3, né? Foram 8 a 3. Foi 8 a 3 a votação. Por que gerou essa controvérsia? Bom, a postura de quem divergiu, e essa postura, o entendimento da divergência que foi iniciada pelo ministro Ricardo Lewandowski, seguida pelo ministro Dias Toffoli e também pelo ministro Marco Aurélio, eles entenderam no seguinte sentido: o recebimento do valor que se deu em 2003 teria sido apenas um exaurimento do crime de corrupção passiva. Para essa posição, esse crime teria efetivamente acontecido no momento da aceitação da propina, que foi numa reunião realizada em 2002. Então, no momento em que houve o acordo para a compra de apoio político, em 2002, é que o crime teria consumado. Então, a grande questão realmente, Fred, se deu em torno da consumação. A consumação teria sido no momento da aceitação da vantagem indevida ou do efetivo recebimento. O que prevaleceu foi do efetivo recebimento, que teria se consumado, e que, por essa razão, a pena que foi imposta, levando em consideração a punição de 2 a 12 anos, que é já quando a legislação foi alterada em 2003, já estava em vigor. Então, por essa razão, os embargos eles foram rejeitados, todos os elementos contidos nos embargos foram rejeitados, todos os pedidos, mantendo-se a fixação da pena da forma como já havia sido estabelecida. Doutora Gisele, 12 dos 26 recursos já foram analisados. E hoje, quais são os possíveis recursos que podem ser chamados a julgamento? Bom, a princípio nós precisamos esclarecer que qualquer dos embargos podem ser chamados na medida em que eles independem de publicação prévia em pauta. Todos os demais restantes... Tem uma ordem a seguir. Mas existem alguma sinalização do ministro Joaquim Barbosa no sentido de que os recursos apresentados por Marcos Valério e Delúbio Soares, eles podem ser chamados a julgamento. Marcos Valério teve uma pena privativa de liberdade fixada superior a 40 anos, e ele traz aí algumas omissões, algumas contradições. Ele aponta, por exemplo, ele argumenta que houve uma desproporcionalidade na fixação da pena, argumenta que há uma contradição em relação à pena fixada no crime de evasão de divisas, já que os publicitários Duda Mendonça e Zilmar Fernandes teriam sido absolvidos, e Delúbio Soares também traz alguns argumentos, e esses devem ser os embargos de declaração que serão analisados. Doutora Gisele Reis, obrigado pela participação. Até semana que vem. Até.